O vento de Calibo soprava suave naquela tarde preguiçosa, trazendo o cheiro salgado do mar e o som distante das ondas quebrando contra a areia. O sol, já baixo no horizonte, banhava tudo em tons dourados e avermelhados, quando o inesperado aconteceu. Entre turistas distraídos e o ritmo tranquilo de uma ilha esquecida pelo tempo, um rumor começou a ganhar forma, um rumor que logo incendiaria corações em toda a Coreia. Dizem que o amor não pode ser escondido por muito tempo. E, naquela tarde, parecia que nem mesmo o oceano poderia conter o brilho de dois olhares que se encontraram como se o mundo tivesse parado. Foi um turista coreano quem primeiro notou. No início, pensou tratar-se de uma coincidência, uma simples semelhança. Devem ser pessoas parecidas, murmurou, ajeitando os óculos escuros para ter certeza. Mas, à medida que se aproximava, o coração começou a acelerar. O homem alto, com passos tranquilos e voz baixa. A mulher delicada, sorrindo de um jeito que parecia iluminar o ar ao redor. Não havia mais dúvida, eram Ji Chang-wook e não Ji-yoon. Juntos, sozinhos. Em Calibo. Ambos tentavam passar despercebidos, vestindo roupas simples, bonés pretos, camisetas brancas, óculos escuros grandes o bastante para esconder metade do rosto. Mas há algo que nenhuma peça de roupa consegue disfarçar, a aura de duas estrelas acostumadas com o amor de milhões. Ainda assim, ali, longe dos flashes e dos palcos, pareciam apenas duas pessoas tentando viver um instante de normalidade. O turista contou mais tarde que viu os dois rirem baixinho, trocarem olhares e até compartilharem o mesmo copo de suco de manga. Era um gesto tão natural, disse ele, que por um momento, esqueci que eram famosos. O encontro aconteceu em um pequeno café próximo ao Aeroporto Internacional de Calibo, um lugar discreto, quase vazio. A música tocava tão baixo que mal se podia ouvir. O casal escolheu uma mesa no canto, perto da janela, com vista para o mar. As cortinas balançavam levemente com o vento, e o cheiro de café fresco misturava-se ao perfume suave do entardecer. Não havia seguranças, nem câmeras, nem a habitual presença de assessores. Só eles. E o silêncio doce de quem se entende sem precisar falar. O garçom que os atendeu, em entrevista anônima, contou que o casal era incrivelmente educado e tranquilo. Pediu 2 bebidas geladas e uma sobremesa simples. Eles sorriam um para o outro o tempo todo. Pareciam felizes, mas de um jeito calmo, como se estivessem descansando de um mundo que exige demais. Segundo ele, o homem às vezes se inclinava para a frente, apoiando o queixo na mão enquanto ouvia atentamente o que a mulher dizia. Ela, por sua vez, mexia distraída na colher, mas os olhos brilhavam de forma inconfundível. Aquele tipo de brilho que só aparece quando se está com alguém especial. O turista que fez o primeiro registro hesitou antes de tirar a foto. Não queria invadir o momento, disse ele, mas era algo bonito demais para não ser visto. A imagem, borrada e mal enquadrada, mostrava duas silhuetas próximas, um reflexo na janela e uma luz dourada envolvendo tudo. Bastou 1 hora para a foto se espalhar pelas redes sociais. É eles? Perguntavam os fãs. Será que finalmente aconteceu? Em questão de minutos, o nome dos dois atores dominava os tópicos mais comentados da Coreia e das Filipinas. O rumor se transformou em febre. Sites de entretenimento começaram a analisar cada detalhe, o estilo das roupas, o local, o horário, até a cor das bebidas. Especialistas em vida de celebridades tentavam adivinhar se era uma viagem profissional ou algo mais. Mas quem via a imagem de perto sabia, havia ali uma ternura que não se fabrica em frente às câmeras. Era o tipo de olhar que não se ensaia. Enquanto a internet fervia, o clima em Calibo permanecia tranquilo. O mesmo sol que havia testemunhado o encontro agora se despedia lentamente, mergulhando no mar com a mesma suavidade com que eles haviam se tocado. O casal deixou o café caminhando lado a lado. Não estavam de mãos dadas, mas a distância entre eles era tão pequena que o ar parecia pulsar no espaço que os separava. Quando ela tropeçou levemente, ele virou-se com um reflexo quase protetor. Ela sorriu,
e ele respondeu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Testemunhas locais afirmam que os dois saíram em direção a uma pequena estrada que leva à praia. O céu começava a se tingir de violeta, e o som dos grilos anunciava o início da noite. Pareciam duas almas cansadas do barulho do mundo, disse um morador. Andavam devagar, como quem não tem pressa de voltar. Naquele instante, ninguém sabia que o flagra de Calibo se tornaria um dos momentos mais comentados da cultura pop asiática do ano, um sussurro transformado em tempestade. A notícia chegou aos fóruns coreanos como um raio. Alguns fãs comemoraram como se fosse uma vitória pessoal, desde Suspicious Partner eu sabia que era real, escreveu uma usuária. Outros pediam calma e respeito, mesmo que estejam juntos. Eles merecem privacidade. Precisa de silêncio para crescer. Entre teorias, memes e mensagens de apoio, o público dividia-se entre o desejo de saber mais e a vontade de proteger aquele segredo doce. Enquanto isso, nenhum dos dois atores se pronunciava. Nenhuma confirmação, nenhuma negação. Apenas silêncio, e um silêncio que falava alto demais. Porque às vezes, o que não se diz é o que mais se sente. De volta ao café, o garçom limpava a mesa onde eles haviam se sentado. Disse que ainda podia sentir o perfume leve que ficou no ar e a marca dos copos no tampo de madeira. Foi como se o tempo tivesse parado por uma hora, contou. Quando eles foram embora, o lugar pareceu vazio de novo. Na rua, o pôr do sol de Calibo se dissolvia em tons cor de vinho. O mar refletia a luz como um espelho líquido, e o vento carregava um eco distante de risadas. Em algum ponto da cidade, dois corações talvez ainda estivessem batendo no mesmo ritmo. Para os fãs espalhados pelo mundo, aquela simples tarde nas Filipinas se transformou em algo muito maior que um rumor, virou o início de uma história que ninguém mais conseguiria parar de acompanhar. O que começou como uma coincidência banal agora parecia o prelúdio de uma nova era para ambos. O público esperava ansioso, olhos voltados para cada movimento, cada post, cada silêncio. Porque em um mundo acostumado a amores fabricados, há algo irresistível em ver dois corações se encontrarem longe dos roteiros. E assim, sob o céu alaranjado de Calibo, real ou imaginado, começou a escrever o primeiro capítulo de uma história que o tempo não conseguirá apagar. As 24 horas seguintes ao flagra de Calibo foram um turbilhão. O que começou como uma simples foto borrada de duas sombras tornou-se o centro de um furacão digital. De Seul a Manila, as redes sociais explodiram em teorias, montagens e especulações. Alguns usuários juravam ter visto o casal caminhando pela praia ao entardecer. Outros afirmavam ter cruzado com eles no mercado local comprando frutas e lembranças. A cada novo relato, a linha entre rumor e realidade tornava-se mais tênue, quase imperceptível. No pequeno mercado de Calibo, uma vendedora filipina contou a uma rádio local que um casal coreano educado e sorridente havia comprado duas pulseiras de conchas. Ela descreveu o homem como gentil, com olhos calorosos, e a mulher como doce, mas com um ar tímido. Quando lhe mostraram fotos de Ji Chang-wook e não Ji-yoon, a reação foi imediata. Sim, eram eles. O comentário foi o suficiente para incendiar o noticiário. Seriam aquelas pulseiras apenas lembranças? Ou símbolos silenciosos de um amor em construção? Enquanto isso, outro turista publicou um breve vídeo, tremido, feito às pressas, mostrando duas figuras na varanda de um resort à beira-mar, iluminadas pelo brilho âmbar do pôr do sol. O homem inclinava-se sobre a mulher, aparentemente dizendo algo que a fez rir. A cena durava poucos segundos, mas bastou para capturar a imaginação de milhões. Eles parecem um casal de drama, mas na vida real, escreveu uma fã no X, antigo Twitter. As coincidências não paravam aí. Internautas começaram a resgatar antigas entrevistas de ambos os atores. Em uma delas, Ji Chang-wook dizia: "A verdadeira felicidade é poder estar com alguém que me traz paz, mesmo quando o mundo inteiro está caótico." Em outra, Nam Ji-yoon confessava: "O amor ideal é aquele que me faz sentir segura e compreendida, sem precisar de palavras."
Palavras esquecidas em revistas antigas agora ganhavam um novo significado. Era como se o tempo tivesse traçado um círculo perfeito, e cada frase dita anos atrás estivesse destinada a se concretizar naquele pôr-do-sol filipino. O silêncio das agências de ambos os artistas apenas aumentava o suspense. Nenhum comunicado oficial. Uma tentativa de desmentir. Os repórteres ligavam, enviavam mensagens, aguardavam respostas, e recebiam apenas o som mudo de uma linha cortada. Em Seul, comentaristas de entretenimento debatiam nos programas matinais. Se fosse mentira, já teriam negado. Outros argumentavam, talvez seja verdade, mas preferem proteger a intimidade. Em qualquer dos casos, o silêncio se tornava um tipo de confirmação poética, uma resposta sem palavras, carregada de significado. Enquanto isso, o público coreano dividia-se em dois campos. De um lado, os fãs eufóricos que viam no casal a materialização de uma química que transcendeu as telas. Eles sempre tiveram algo especial, a forma como se olhavam nas cenas. Ninguém interpreta desse jeito sem sentir algo real. Do outro, os mais cautelosos, indo empatia e moderação. Eles merecem viver como pessoas normais. O amor não é um espetáculo. Essa dualidade, curiosidade e respeito, é uma marca da cultura coreana, onde o limite entre idolatria e invasão é tão delicado quanto uma pétala de cerejeira. Nos fóruns de discussão, multiplicavam-se os títulos poéticos: O amor floresce em Calibo, do sete para o coração. Pôr do sol que revelou dois destinos. Revistas de celebridades reconstituíam a cronologia dos fatos, traçando mapas de voos, horários de pouso e reservas de hotéis. Tudo para tentar descobrir quanto tempo eles haviam passado juntos. A resposta, porém, parecia importar menos que a sensação de ter testemunhado algo genuíno. Em uma manhã, um funcionário do resort decidiu quebrar o silêncio. Sob anonimato, contou que os dois chegaram discretamente, com poucas malas, e pediram o lugar mais calmo possível. Ficaram hospedados em um bangalô isolado, cercado por coqueiros, com vista direta para o mar. Nunca vi duas pessoas tão tranquilas, disse ele. Andavam de mãos dadas de vez em quando, riam baixinho, como se o mundo lá fora não existisse. O relato foi o golpe final, o rumor agora tinha corpo, alma e cenário. Enquanto a Coreia debatia, Calibo seguia envolta em sua paz tropical. Os moradores observavam a comoção global com espanto. Para eles, aquele casal não era mais do que dois visitantes gentis, caminhando pela praia ao entardecer. Mas, para o resto do mundo, tornaram-se o símbolo de algo raro, um amor puro, não anunciado, nascido em silêncio e descoberto por acaso. A mídia começou a chamar o episódio de O Segredo de Calibo. Havia quem comparasse o caso a roteiros de dramas icônicos, um amor improvável, testado pela fama e pelo destino. É quase poético, escreveu uma colunista. Talvez o universo tenha escolhido um canto esquecido das Filipinas para dar a eles um momento de verdade. Em meio às análises, o sentimento se destacava: esperança. Num mundo saturado de escândalos artificiais, aquela história parecia um lembrete de que o amor real ainda existe, mesmo entre as luzes mais intensas. Entanto, com o aumento da curiosidade, surgiram também as sombras. Paparazzi coreanos e estrangeiros começaram a desembarcar em Calibo, tentando refazer os passos do casal. O resort onde supostamente ficaram hospedados recusava reservas, alegando manutenção. Analistas locais relatavam visitantes desconhecidos rondando a praia, perguntando por atores coreanos. E assim, o paraíso que havia sido refúgio transformava-se em palco. Apesar disso, novas informações continuavam a emergir, pequenos fragmentos de um quebra-cabeça emocional. Um funcionário do aeroporto contou que os viu embarcando juntos, horas antes de a notícia explodir. Ele segurava a mala dela com uma das mãos e o celular na outra. Ela parecia cansada, mas feliz. Quando o avião decolou, o céu sobre Calibo estava dourado, como se o próprio sol se despedisse de um segredo bem guardado. De volta à Coreia, o impacto foi profundo. A indústria do entretenimento, acostumada a controlar cada detalhe da vida de seus artistas,
enfrentava algo que escapava de seus roteiros. Nenhuma assessoria conseguia conter o fascínio coletivo. E talvez por isso, nenhuma delas tentou. O silêncio tornara-se uma estratégia, ou, quem sabe, uma forma de respeito. Enquanto os programas de TV exibiam o caso repetidamente, fãs deixavam mensagens de apoio nas redes. Deixem-nos viver. O amor não precisa ser escondido. Se for verdade, estamos com vocês. Essas palavras se multiplicavam como pétalas virtuais, espalhando-se por diferentes idiomas, atravessando fronteiras. Calibo, antes um nome desconhecido, agora ecoava como sinônimo de romance proibido. De um milagre discreto sob o sol tropical. À noite, uma usuária do X escreveu uma frase que se tornaria viral: talvez o amor verdadeiro seja aquele que a gente flagra sem querer. Em poucas horas, milhares de curtidas. E entre elas, um comentário silencioso, de uma conta verificada com apenas uma palavra: talvez. Ninguém sabia a quem pertencia. Mas todos tinham a mesma suspeita. Dias se passaram, mas a comoção não diminuía. Em vez disso, tornou-se parte da cultura pop, um conto moderno que misturava realidade e ficção. Imagens de Calibo ganharam legendas, músicas e até fanfics. Alguns diziam que o casal planejava uma nova viagem, outros acreditavam que tinham decidido se afastar. A verdade, no entanto, continuava guardada nas entrelinhas de cada olhar trocado, em cada lembrança deixada na areia. Uma fonte próxima aos dois, discreta, confiável, afirmou que eles sempre tiveram uma conexão especial, baseada em respeito e carinho genuíno. Não era uma confirmação. Também não era uma negação. Apenas mais um sussurro, gentil e ambíguo, como a própria essência do romance. Última tarde antes de deixarem Calibo, dizem que foram vistos sentados diante do mar, observando o pôr do sol em silêncio. Ele apontou para o horizonte, e ela assentiu, com um sorriso pequeno e sereno. Nenhuma palavra, nenhum gesto grandioso, apenas a simplicidade de quem entende que alguns momentos são eternos precisamente porque são breves. Quando o avião que os levava de volta desapareceu no céu, a ilha voltou ao seu estado natural, o vento voltou a soprar leve, o mar retomou seu ritmo, e a vida seguiu. Algo havia mudado. Calibo não era mais apenas um destino turístico, tornara-se cenário de uma história que o mundo jamais esqueceria. Hoje, meses depois, ainda há quem procure respostas. Talvez nunca haja uma confirmação oficial. Talvez seja melhor assim, porque há histórias que perdem a magia quando explicadas demais. O que aconteceu em Calibo permanece entre o mistério e o sonho, entre o rumor e o desejo. E, no fundo, talvez seja isso que torna tudo tão irresistível. Sob o mesmo céu que os acolheu, o mar continua a guardar seu segredo. E enquanto as ondas sussurram contra a areia, parece possível acreditar que, em algum lugar do mundo, Ji Chang ou que não Ji-un ainda caminham lado a lado, longe das câmeras, perto do coração. O pôr do sol de Calibo se repete todos os dias, mas aquele, o do flagrante, continua único. O dia em que o amor, por um instante, deixou de ser ficção e se tornou verdade.